Muito bom dia, muito bom dia. Passando por aqui mais uma vez para um breve pensamento, para um pequeno pensamento, e eu posso chamar esse pequeno pensamento de uma nota. Vou dar uma nota. Eu estive assistindo os vídeos do nosso amigo, nosso nobre amigo Sélvio Egres, e eu assisto os vídeos dele. Eu não fiz corte em nenhum vídeo dele, né? Nenhum vídeo, mas ele já fez corte nos meus vídeos, e daí ele diz que nós somos covardes e tal. Eu não me dirigi a ele com essas palavras. Estou dizendo nobre amigo. Porque se a luta não é contra carne e sangue, então nós não podemos atacar os nossos semelhantes por quem Jesus Cristo derramou seu sangue. Se a luta ela é num âmbito espiritual, então nós temos que ir para a ala espiritual para poder entrar na luta. Então, e eu quero esclarecer aqui, eu não quero acrescentar nem diminuir, só quero colocar algo que ele não viu na sua própria colocação. Entende? Veja bem, ele está a defender William Branham, e ele estava dizendo o seguinte, tá aí no vídeo dele aí na internet. Então ele está dizendo assim que nós estamos batendo contra o William Branham porque nós não cremos e enfim estamos condenando o William Branham. Não estamos condenando o William Branham. Nós só queremos, eu falo de novo, bato na mesma tecla, só queremos as provas, entendeu? Somente as provas, nada mais. Nós não queremos argumento, nós não queremos sermão, nós só queremos as provas, porque o sermão William Branham já pregou, entendeu? As profecias ele já falou, só que não aconteceu. E o que nós estamos reivindicando é o acontecimento. Nós não queremos saber de sermão. Então, mas ele estava tentando, né? Como sempre, ele está tentando, procurando defender William Branham. E ele deixou escapar uma pipita aqui, como ele diz, deixou cair uma pipita. Então, veja só. Quando nós falamos aqui que William Branham disse que os anjos que vieram a ele, aí um pouco William Branham diz, eram 5, outro pouco ele diz, eram 7. Aí outro pouco ele diz, nem mais que 5 e nem menos que 7. Aí então o nosso nobre amigo Sélvio Egres vem explicar, né? Uma explicação lógica para isso. E ele disse, tá lá no vídeo dele, ele disse que quando o irmão Branham está falando nem mais que 5, nem menos que 7, talvez 5, talvez 7, isso era na visão. Isso era na visão, não era no acontecido, ou seja, não era na hora do fato acontecido, era na visão, ou seja, era antecipado. Aí é que por essa razão é que eu vim aqui. Aí piorou ainda, seu Sélvio, piorou ainda, porque a visão é um prelúdio, entendeu? A visão é um prelúdio daquilo que vai acontecer, ou seja, de tantas as coisas que William Branham falou, ele falou coisas interessantes também, entendeu? Por isso nós viemos para a mensagem, pelas coisas interessantes que ele falou, que nos cativou, estou falando por mim, entendeu?
que eu li na mensagem, aquelas coisas me cativou. Por exemplo, vou citar, ele diz, o profeta vê antecipadamente. Você entendeu? Eu entendo que é isso, eu não quero falar demais, mas eu preciso falar. Então ele disse, o profeta vê antecipadamente. Qual é o bom crente? Qual o bom crente que não aplaude uma palavra dessa? Eu aplaudi e eu aplaudo isso. Entendeu? Olha só, gente. Olha o peso disso. O profeta vê antecipadamente, ou seja, um prelúdio. Aí então o seu Sélvio está a defender Ilhambrana, que quando Ilhambrana disse nem mais que 5, nem menos que 7, talvez 5, talvez 7, isso era na visão. Ele estava contando a visão. Aí quando ele foi arrebatado pelos anjos para dentro da nuvem, então foi constatado categoricamente que eram 7 anjos. Aqui está a problemática, seu Sélvio. Aqui está a problemática. Então quer dizer que na visão era um número, na realidade era outra. Ou seja, no prelúdio era um número, na realidade era outro número. Ou seja, há possibilidades, veja bem, há possibilidades de um profeta ver uma coisa, mas na real ser outra coisa. Mas eu pergunto, a visão que veio a ele, veio de quem? Quem é que produzia as visões para ele? Ou quem é que produz as visões para um profeta? Me diga. Então produzir uma visão errada para ele? Uma visão duvidosa? Seu Sélvio, quanto mais o senhor, meu nobre amigo, tenta resgatar e trazer Ilhambrana como um profeta verdadeiro, mais o Senhor está afundando ele. E se afundando junto. E se afundando junto. Veja bem, uma das coisas bonitas e que devem ser, ter a nossa admiração, e teve a minha admiração, é que quando Ilhambrana disse assim que Jesus era guiado pelas visões do Pai. Você entendeu? Jesus era guiado pelas visões do Pai. Aí ele traz um exemplo do paralítico no tanque de Betesda. Ele diz que a visão do Pai levou Jesus até aquele paralítico e conversou com ele e o curou. Jesus foi guiado pela visão do Pai. Agora, a visão do Pai, quem produziu a visão para Jesus ser guiado até o paralítico? Quem produziu esta visão? Não é o mesmo que produziu a visão para Ilhambrana? Ou será que tem muitos anjos, seres que produzem visão, produtores de visão? Entendeu? Se a visão veio para Jesus, a visão do Pai, a mesma visão, o mesmo produtor de visão, tem que ser o produtor de visão de Ilhambrana. Mas no prelúdio, porque o profeta vê antecipadamente. Essas palavras cativam qualquer crente, seu Sélvio. Entendeu?
essas palavras, elas são de peso. É isso que eu queria deixar aqui, ó. São palavras de peso. Aí são palavras que você se agarra nelas. Você entendeu? São palavras que você se agarra nelas, que você aposta nelas, se apoia nelas. Mas daí o resultado não bateu. O resultado ficou muito duvidoso. Porque um pouco era 5, um pouco era 7, nem mais que 5, nem mais que 7. Aí o senhor vem aqui e disse, o senhor vem lá no seu canal e está reformulando isso. E o senhor, quando o senhor pega a visão, pega as mensagens de William Branham e tenta explicá-las para nós aqui, sabe o que o senhor faz? O senhor está interpretando a mensagem que William Branham, segundo ele, já interpretou. O senhor está interpretando com o quê? Com letras. E não é as letras que nós estamos reivindicando, porque letras nós também temos, se for o caso. Entendeu? Discurso nós também temos aqui, se for o caso, mas não é letras, não é discurso que nós estamos reivindicando. Nós só estamos reivindicando o acontecido, os fatos, resultados. Os resultados que nós estamos reivindicando, porque não apareceram resultados. Então, imagina, o prelúdio mostrava uma coisa duvidosa. Como que para nós não serve isso, o seu selfie. Não serve. Sinceramente, para nós não serve isso. Você já imaginou? Quantos eram? Eu não sei se era 5 ou era 7. Por quê? E o senhor disse que isso era na visão. Então o profeta não deveria falar assim. Ele teria que dizer, é 5, é 7. Nem que fosse 7 quando ele dissesse 5. Nem que fosse 5 quando ele falasse que era 7. Ficaria bem melhor. Aí ele poderia dizer, não, é que eu vi 5. Mas ele diz, nem mais que 5, nem menos que 7. Isso é uma dúvida. Isso é uma dúvida, isso não dá, não tem condições para embarcar nesse barco. Esse é um barco furado. Não, você compra uma passagem e entra num barco assim? Não. Não, para nós não. Não tem como, talvez alguém embarque, problema seu. Mas eu não embarco. Não entro num barco furado desse. Aí, no fato real, que ele disse que foi puxado para cima, para dentro da nuvem, eram 7. Eram 7. Mas no prelúdio ele não sabia se era 5 ou era 7. Mas que tipo de prelúdio era esse? Que tipo de visão foi essa? Quem é que produziu essa visão para ele? Quem projetou essa visão para ele? E não deu uma certeza? Eu já falei aqui, e repito, coloco de novo. Vocês cansam de ver nas estradas? A gente vive nas estradas, nas BR por aí, no volante, para lá e para cá. Tem aquela plaquinha. Na dúvida, não ultrapasse. Como é que você vai passar uma dúvida como uma coisa concreta? Sabe por que eu bato muito nessa tecla? Porque eu faço parte, certo?
na área da segurança. 32 anos na área da segurança. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida numa mensagem de rádio que você vai passar, você vai fazer lá um registro no livro, você não pode ter dúvidas. Mesmo que você fizer errado, mas você tem que ter uma certeza daquilo que você vai fazer, só não pode ter dúvida. O eu acho não pode, não pode. Se não entendeu a mensagem, QRM, a mensagem, interferência, não ouvir, repita a mensagem, até você. Eu sou bem assim. Quando alguém me diz alguma coisa, eu digo, não ouvi, senhor. Desculpe, mas eu não ouvi. Aí eu chego mais perto. Se eu não ouvi ainda, a pessoa falou um pouco baixo, ou talvez tenha eu um problema no ouvido, mas enquanto eu não ouvi a mensagem nítida, eu pergunto. Ainda não ouvi. Quando eu ouvi e entendi, eu digo alto e claro. Alto e claro. É só isso que nós estamos reivindicando. Os resultados. Os resultados. E agora eu estava olhando, conferindo na Bíblia outra vez, que o anjo que visitou Maria foi o mesmo anjo que visitou José e que disse, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela vai conceber, vai ter um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus. É Mateus 1:20 ou 1:19. Certo? Mas você vai encontrar essa escritura ali. Aí vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí lá em Atos, veja só, aliás, primeiro em Mateus 28:19, quando Jesus, agora o próprio Jesus dá uma ordem. Aquilo é uma ordem. Mateus 28:19 é uma ordem, todo mundo sabe. Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem. Eu não estou aqui para dizer se Deus é 3 e 2 é 1. Eu só estou fazendo uma colocação aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí, em Atos 2:38... bate bem certinho com Mateus 1:20, quando o anjo disporá o seu nome, Jesus. E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Eu sempre gosto de fazer deixar bem claro. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aí eu vi o seu Sélvio lendo uma mensagem, não lembro que mensagem, mas está aí nos vídeos, ele está lendo e está explicando, e está comentando, aliás, o que William Branham disse, que Deus não pode ser 3 pessoas ou 3 deuses, porque é uma trindade, e a trindade nem mesmo na Bíblia está. Certo? Então, a ordem do batismo, lembrando, diz que tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma trindade, porque, lembrando, diz, Pai não é nome, concordo? Filho não é nome, também concordo.
Espírito Santo também não é nome. Também concordo. Porque Deus é Espírito e é Santo. Isso é o que Deus é. Mas veja só. Ilhambrana determinou. Sabe, seu Sélvio, quando nós batemos na tecla aqui, nós não queremos condenar o Ilhambrana. Não. Não, não, não. Só que ele, na qualidade de profeta, não pode ser um profeta tão confuso assim. É muita confusão, gente. Não dá para engolir muita confusão. Muito desencontro, muitas palavras vagas, muitas palavras levianas. Não dá. Simplesmente não dá. Não fecha o perfil. Não fecha. Aí, Ilhambrana dá uma ordem de que o batismo deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se pai não é nome, Senhor também não é nome. Se filho não é nome, Cristo também não é nome. E aí nós temos outra trindade. Certo? Se Jesus ordenou uma trindade em Mateus 28:19, Ilhambrana também ordenou uma trindade, dizendo que o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor não é nome. Cristo também não é nome. Só Jesus é nome. Nessa ordem de Ilhambrana, que é uma ordem, ele diz que tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor não é nome. Cristo não é nome. Só é nome Jesus. Jesus é nome. Jesus é nome. Portanto, se alguém for batizado em nome de Jesus, está correto. Está correto. É o nome. É o único nome. Eu vi isso. Eu comecei a perceber isso há muito tempo e eu fiquei indagando comigo. Peraí, por que repetir sempre isso? E uma época, quando nós estávamos evangelizando, um próprio irmão do nosso grupo de evangelização, chegamos em um determinado local onde tinha umas pessoas que nos deram ouvido, e esse irmão pegou e começou a macetar, né? Macetar as pessoas lá, que já eram evangélicas, por assim dizer, dizendo: o batismo de vocês está errado. No que vocês são batizados? E as pessoas já vão para Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o irmão pegou e disse: você sabia que está errado? As pessoas: não sabia não. E foi, pá. E aquilo me deu um plim aqui. Aí, eu entendo que as perguntas, quando elas aparecem, e se nós não tiver resposta, nós fica nervoso. É verdade? Você fica nervoso. Aí, na volta para casa, eu disse: irmão, eu vi a sua conversa, o seu diálogo lá com as pessoas que nós estávamos evangelizando. E eu vi o irmão dizer para as pessoas que o batismo deles estava errado. Ele disse: e não está? Eu disse: não sei. O irmão que estava dizendo. Aí eu disse: tá, deixa eu lhe fazer uma pergunta, irmão. Mateus 28:19 é uma ordem de Jesus? Sim ou não? Ele disse: sim, é uma ordem. Então essa ordem está errada? Pergunta para ele: então esta ordem está errada? Jesus estava equivocado quando deu uma ordem? Ele disse: não, Jesus não pode estar errado. Bom, irmão, se ele não está errado, ele está certo. Aí ele disse: bom, agora não entendi mais nada. Eu disse: irmão, se a ordem é ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, essa ordem tem que estar correta. Daí ele vem: mas Pai não é nome. Beleza. Filho não é nome. Beleza, não é nome.
Espírito Santo também não é nome. E entendo. Daí eu disse, Senhor é nome? Não é. Aí ele diz, porque o correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles fazem questão de dizer bem assim, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí eu disse, Senhor é nome? Eu disse, não é nome. Cristo é nome? Também não é. Então, o que é que aparece aí? Quando se diz em nome do Senhor Jesus Cristo, só aparece Jesus. Jesus é o nome. É o único nome que aparece. Então, se a pessoa for batizada em nome de Jesus, está correto. Se a pessoa for batizada como no Atos dos Apóstolos, você vai encontrar isso. As pessoas sendo batizadas em nome do Senhor. As pessoas sendo batizadas em nome de Jesus. Jesus o Cristo. Mas quando William Branham diz que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor não é nome, Cristo também não é nome. Só Jesus é nome. Só para clarear isso aqui. Outra coisa, para não se estender demais, a gente precisa falar, e não tem como, o vídeo ele fica longo mesmo. Outra coisa, Sélvio, meu nobre amigo, você disse que já ajudou muitas pessoas que estavam balançando na fé. Você disse que já ajudou pessoas a regressarem para a mensagem, porque a mensagem é a mensagem que Deus enviou na última era, por um anjo na última era. Tudo bem, você disse. Você seria capaz de apresentar essas pessoas que você falou, que ajudou elas a voltarem, a regressarem novamente, a clarearem e voltar novamente para a mensagem? Sabe por que eu digo isso para você? Porque está aí o nosso testemunho. Está ou não? Nosso testemunho está aí. Nós que saímos da mensagem, nosso testemunho está aí. Está muito nítido para quem quiser ouvir e ver e assistir. Porque saímos, eu não canso de dizer isso. Eu digo por que entrei na mensagem e eu digo por que saí da mensagem. Nosso testemunho está aí. Entendeu? Esses são o quê? Os resultados. Resultados. Então, eu quero dizer mais uma vez aqui, o irmão Will, o canal Desmistificando Branham, não entraram na minha mente, entendeu? Não entraram na minha mente, não me manipularam, mas quando eu vi, tá aí na internet, como a gente vê qualquer outro material aí, eu vi Desmistificando Branham, e eu comecei a olhar, pesquisar, ver isso, e eu entrei em contato. E eu disse que eu gostaria de dar o meu testemunho, e o meu testemunho está aí, entendeu? Então nós estamos testemunhando por que saímos da mensagem, dando o resultado, que o resultado somos nós mesmos. Agora o Senhor deveria trazer o resultado, que são pessoas que estavam balançados e não tinham mais uma convicção da mensagem. O Senhor disse que trouxe eles de novo para a mensagem. Então o Senhor deve apresentá-los aqui, se o Senhor quiser. É o resultado. Mas tem um porém que eu achei engraçado quando eu estava pensando nisso. As pessoas, para o Senhor trazer de volta e apresentá-las e dizer, essa pessoa estava balançado, pensou que por falatórios, por isso, por aquilo, por Desmistificando Branham, por aquilo, a pessoa deixou de seguir lembrando e agora voltou para o seio da mensagem. Aí essas pessoas, eu tenho que rir, me dá um ataque de riso, sabe por quê? Porque daí essas pessoas seriam de nós aqui, você entende?
Se você pegar alguém que saiu da mensagem, trazer de volta para a mensagem, essas pessoas têm que ser um de nós. Entendeu? Essas pessoas que o Senhor deveria apresentar aí, tem que ser um de nós aqui. E eu vou lhe dizer, isso é impossível. É impossível o Senhor chegar para um de nós e convencer, e nos convencer que realmente um espírito mau ungiu nosso coração, nossa mente, e nós falamos do profeta e não somos mais crentes da mensagem. Isso é impossível. Por quê? Porque nós já estávamos lá dentro. Nós já estávamos lá dentro. Então, eu vou lhe dizer, é quase que todo dia temos um testemunho. Quase todo dia tem alguém saindo da mensagem pelo nosso trabalho. Entendeu? Pelo nosso trabalho. Por quê? Porque nós trazemos os resultados. Então o Senhor deverá apresentar os resultados. Entendeu? Muito bem. Por aqui é só. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, enfim, quem nos ouve, quem nos assiste. Que Deus abençoe cada irmão, cada amigo aí da mensagem, entendeu? Aí da mensagem, que é assim que você se conquista, não é batendo contra, não. É assim que você conquista. Tem que ter um coração conquistador. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, disse o Senhor. Você entendeu? Deus abençoe os irmãos aí da mensagem. Vocês vão começar a captar isso. Entendeu? Vão começar a captar através do quê? Dos resultados. Dos resultados. Que uma visão é um prelúdio. E o que tem na visão tem que ter no resultado. Não pode dar diferença. Até inclusive lembrei de uma mensagem que eu li, que Lembrana teve uma visão de um menino que ele foi orar pelo menino e ele falou, determinou a cura e o menino cada vez ficava mais mal. E ele saiu, pediu licença, saiu para orar e pedir novamente a visão. Vocês lembram disso? Diz ele que Deus deu novamente a visão e alguma coisa na real ali não estava conectado. Ele estava sentado no lugar de uma pessoa na visão. Então ele teve que se levantar, sair daquela cadeira para que aquela suposta pessoa que estava na visão vinha e sentar na cadeira, movida pelo Espírito Santo. Tinha uma pessoa de óculos que estava limpando o óculos, eu já li isso aqui. Então, quando ele olhou a visão e olhou o quadro e estava tudo perfeito conforme na visão, então ele ordenou a cura do menino e o menino foi curado. Então, como que pode acontecer numa visão as coisas bem certinhas e noutra não? Por isso que eu disse que a visão é um prelúdio. Em certa visão ele via as coisas e conseguiu corrigir bem certinho para que tudo estivesse conforme na visão. Agora, se ele teve a visão, ou eram 7 anjos, ou eram 5. Aí no resultado não fechou os números. Um profeta não pode errar, sabe por quê? Quando ele está no ofício de profeta, ele não pode errar, gente. Não pode errar. Ele pode errar quando ele está como homem na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, entendeu? Ele pode estar
brincando com seus filhos, ele pode estar nos seus afazeres, vamos dizer assim, quando está no homem comum, ele pode errar. Ele pode errar. E a gente vai entender. Mas quando ele está no ofício, que é o que vocês sempre ensinam, quando está no ofício, não é mais ele. Se a visão veio a ele, como que essa visão errou? É somente isso que nós reivindicamos. Agora eu pergunto, alguém pode nos condenar por nós reivindicar isso? Porque isso deu prejuízo. Sim ou não? Deu prejuízo para muita gente. Vai dar prejuízo para quem crê nisso futuramente. E agora, quem vai ressarcir os prejuízos? Ou será que Deus vem trazer prejuízo para nós? Ou será que Deus vem trazer prejuízo para o povo? Fica a pergunta. Você pode esclarecer para você mesmo. Você busca uma solução, uma coisa correta, e Deus te dá prejuízo? Será que Deus dá prejuízo? Se é uma coisa que dá prejuízo, você tem que sair fora o quanto antes. Tá bom? Que Deus abençoe. Até mais.